Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. No episódio de hoje eu converso com a estilista Gláucia Lopes. A gente vai estar sempre em evolução, é o objetivo, né? Não estagnar nunca, mas isso eu acredito que seja de todo empreendedor, de todo autônomo. Talvez não seja ideal, mas é a forma que está funcionando para mim. E eu acredito que todo mundo que começa a trabalhar tem que encontrar a forma que funciona para você. Vão surgir outras coisas. Eu espero, né, que surjam sempre novas coisas, novos objetivos para que a gente esteja sempre em movimento, sempre tentando evoluir e aprender mais. Oi, Gláucia. Oi, tudo bem? Tudo bem, e contigo? Também. Te agradeço muito por ter disponibilizado um tempo para falar comigo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, de ter a oportunidade de falar. A gente gosta, né, de expor nosso trabalho quando a gente gosta do que faz. Sim, demais. Eu queria começar te perguntando como que você se tornou autônoma. Na verdade, me tornar autônoma foi um processo não tão automático, assim. Eu, como todas as pessoas, saí da escola, fiz faculdade e não me encaixava. Eu tinha muita vontade de exercer mais de uma função e quando a gente entra em algumas empresas, né, na maioria das empresas, a gente acaba sendo condicionado sempre à mesma coisa. E eu tinha vontade de explorar mais, de aprender mais. E aí, naturalmente, eu fui caminhando para trabalhar sozinha, né? Que era uma forma que eu tinha de me expressar meio que sem limites, né? Tem limites, mas foi a forma que eu encontrei de fazer o que eu gostava, mesmo sem ninguém me direcionando. Entendi. E você estudou o que na faculdade? Eu fiz uma faculdade que não tem nada a ver com o que eu trabalho atualmente. Eu fiz rádio e TV, fiz comunicação, fiz rádio e TV. Trabalhei um tempo nessa área, às vezes até como freelancer, já trabalhei em emissora, mas não me encontrava. Entendi. E aí, como que foi o processo até você fundar a 370? Então, hoje em dia, quando eu converso com as pessoas, eu falo que a 370 ela sempre existiu. Só que eu demorei para reconhecer isso como um trabalho mesmo, como um ofício. Porque as minhas avós costuravam sempre, elas mesmas criavam os modelos e elas passaram isso para as minhas tias, para minha mãe. Então a gente meio que sempre trabalhou com isso, mas era uma coisa que eu achava tão divertida e tão prazerosa que eu não reconhecia um trabalho nisso. E aí quando eu tinha uns 18 anos mais ou menos, eu até fundei uma marca que não tinha nome, mas eu fazia camisetas e bolsas de tecido. E eu cheguei a vender algumas coisas, mas pela idade que eu tinha, eu estava em processo de entrar na faculdade, eu cheguei a flertar com a moda, mas eu não conseguia, até porque eu tinha uma visão de que para trabalhar com moda era sempre grandes corporações e eu não me enxergava nisso. Então, aí eu fui fazer comunicação, até porque eu achei que fosse uma coisa um pouco mais ligada à criação, mas não me encontrava. Eu via que eu sempre estava tentando me encaixar em moda de acordo com a minha formação. Aí, quando eu entrei na última empresa que eu trabalhei, foi uma emissora grande e era uma emissora que todo mundo gostava de trabalhar. E para mim não era ruim, mas eu me sentia meio sufocada, sabe? E aí eu comecei a prestar atenção nas minhas aptidões, assim, o que me faria feliz e era muito óbvio que era alguma coisa relacionada à moda, mas eu realmente não enxergava isso como uma profissão. E aí eu comecei naturalmente, sabe? Porque eu tinha saído da empresa, comecei a fazer alguns trabalhos para algumas amigas, fazer sacola, eco bag, algumas roupas. E quando eu me dei conta, eu falei assim, não, já tenho um emprego, agora eu preciso trabalhar isso, estudar para que isso seja consolidado. E foi assim que surgiu a marca. Isso foi em que ano, mais ou menos? Foi no meio de 2016. Aí no final de 2016, eu fiz o meu primeiro bazar, assim, que eu coloquei as peças para vender mesmo. É outra proposta do que eu trabalho hoje em dia, mas foi quando começou. Entendi. Nossa, é engraçado que você comentou, né, que você se divertia tanto que você não enxergava como trabalho. Tipo, a gente se obriga ao trabalho ser chato. Exatamente. E depois de passar por esse processo, eu comecei a conversar com vários amigos meus que tinham alguma aptidão, algum gosto mesmo,
desde de criança e abandonaram, e alguns voltaram e outros não. E eu comentei isso com um amigo meu que desde criança ele desenhava em tudo, e aí ele achava tão divertido que ele não via como um ofício, foi fazer biologia, deu aula tal. Hoje em dia ele é tatuador, que era o que ele sempre quis, mas Nossa. ele enrolou, deu uma volta imensa para voltar aquilo que era muito óbvio. Que bom que ele conseguiu também, né? E que você hoje tá com a marca. E como que você fez desde o começo e faz hoje para conseguir os clientes? Você falou que até o perfil do jeito que você vende mudou, né? Mudou até por técnica de vendas, né? Quando eu comecei, eu era um pouco insegura a respeito de falar do meu trabalho, de expor o meu trabalho para as pessoas. Mas eu tenho o Instagram, né, o site, e eu tentava fazer com que a internet fosse um meio. Mas eu acho que funciona de forma diferente para as pessoas. Mas para mim, o que mais tem funcionado é o contato mesmo com o cliente. Então eu participo de bazares, de feiras colaborativas, e nesses espaços eu tenho contato com as pessoas, eu converso. E essa forma de captação tem sido muito mais eficiente para mim, porque não é só aquele cliente. Semana passada, por exemplo, eu estava em um bazar e eu conversei com uma cliente e tal, ela gostou muito dos produtos e de repente veio a filha dela, depois ela me mandou mensagem e aí eu já passei para a irmã dela. Isso tem expandido, né? É claro que é um processo lento, mas como eu já estou há quase 4 anos nele, agora já tem sido mais natural. Entendi. A internet é realmente o grande ponto, até para descobrir talvez essas feiras que você participa. Com certeza. Eu acho que a internet ela abriu muito o caminho para a gente que trabalha como autônomo em qualquer área, em qualquer área. Se você sabe se posicionar, se você sabe falar o que você quer, o que você está fazendo para o cliente, transmitir a sua ideia para o cliente e encontrar esse público, a internet é uma ferramenta fundamental para o autônomo, para o pequeno empreendedor, para o pequeno produtor ou para o designer, porque é uma vitrine, né? É uma vitrine. E como que foi filtrar os públicos que você pretende atender, assim? Porque moda é ultra amplo, né? Como que você foi escolhendo que tipo de roupa e para quem você queria fazer? Ah, na verdade, o público me escolheu, porque a minha. Porque eu fiquei pensando que a gente consegue passar a verdade quando a gente acredita no produto que a gente está fazendo, né? Então, eu sou uma pessoa muito prática, eu sou uma pessoa que gosta de estar sempre confortável, e então eu faço um produto que ele é muito prático, muito confortável, e a princípio a minha ideia era vender para mulheres que são modernas, que trabalham. Pensei muito na cidade de São Paulo, né, porque eu morava em São Paulo, e eu via assim, no dia a dia das minhas amigas, assim, a gente saía cedo para trabalhar e dali a gente já ia para casa do namorado, de alguma amiga, ou então para algum happy hour, ou então, e tipo, as pessoas passavam o dia inteiro com a mesma roupa. Então a minha ideia era fazer uma roupa que conseguisse permear todos esses ambientes, que a pessoa se sentisse confortável com ela. E foi assim que eu criei a identidade da minha marca. Mesmo dentro dessa identidade, eu tive que me aperfeiçoar, porque a princípio a gente fazia peças de linha, tricô, crochê, e aí eu vi que isso não contemplava todos os corpos. Então a gente resolveu partir para um tecido que fosse mais maleável, tal. Realmente eu atingi essa mulher que ela gosta de ser prática, que ela gosta de não pensar muito na roupa. A diferença foi a faixa etária, porque quando eu comecei, como eu era ainda muito, tinha muito contato ainda com o pessoal da faculdade, com o pessoal que entrava onde eu estava trabalhando, eu tinha muito contato com meninas mais novas, e hoje em dia eu vejo que eu atendo um público de mulheres de 30, 40 anos, que de fato são as mulheres que têm essa vida, esse ritmo de vida, né? Uhum. Sim, faz todo sentido. Muito legal esse filtro. E pelo que eu vi da comunicação da marca, também ao longo do tempo você foi escolhendo tecidos que são de material reciclável, né? Tem essa preocupação também. Para ser bem honesta, sendo bem honesta, né? Talvez até não seja muito legal eu falar isso, mas é a verdade. Um dos pontos que me fizeram frear em relação à moda foi porque eu sempre tive um pouco dessa consciência do consumismo desenfreado e tal. E aí eu me sentia um pouco desconfortável em produzir modas sem pensar de forma nem um pouco consciente. E aí eu conheci um rapaz que ele fazia estofados com tecidos reciclados
E eu falei, gente, é isso, é uma forma que eu consigo meio que me compensar, assim, dessa culpa que eu sinto. E aí eu comecei a pesquisar tecidos reciclados. A princípio eu não achei um tecido que fosse gostoso, que contemplasse essa coisa do confortável e tal, mas depois de algumas pesquisas a gente achou e a gente adora trabalhar com esse tipo de tecido. E depois de algumas pesquisas, tal, a gente foi descobrindo o processo mesmo de construção desse tecido. Então é uma coisa que ela gera rotatividade dentro de cooperativas, ela ajuda catadores, é uma coisa bem legal. É uma cadeia que você consegue enxergar, sabe? De onde vem, quem ajuda. Então é bem bacana. Nossa, isso é muito legal. Realmente, essa questão de saber de onde vem e como é produzido na moda costuma ser uma dificuldade, principalmente com marcas grandes, né? Para marcas grandes isso fica mais difícil. É uma vantagem que a gente tem de trabalhar com marca pequena, que é conseguir enxergar toda a cadeia, né, produtiva. Agora, o que eu acho que ainda falta um pouco na moda é conversar mais a respeito do descarte, né? Porque a gente sempre trabalha com peças mais, com uma modelagem mais ampla, uma coisa que seja mais atemporal. De qualquer forma, as pessoas enjoam das roupas, né? Ainda mais se elas têm um poder aquisitivo um pouco maior. Então, acho que a moda ainda falta conversar um pouco a respeito do descarte das roupas. Mas já é um avanço trabalhar e ver crescer de forma gradativa o uso dos tecidos sustentáveis, não só por mim, como para outras marcas também. Entendi, muito legal. Como que funciona o seu dia a dia, assim? Você tem uma rotina? Como que você organiza também? Porque não é só você costurando, né? Não sei, na verdade, se você costura ou só desenha hoje em dia. Como que funciona, assim, a rotina? Assim, quanto mais eu trabalho na parte criativa, mais feliz eu fico. No entanto, conforme as coisas vão crescendo, né, a gente vai tendo que abandonar um pouco essa parte, não tem jeito. Então eu costuro, eventualmente, mas é muito eventualmente, assim, o grosso da marca mesmo não sou eu que costuro, eu desenho, eu faço a modelagem. A modelagem é uma coisa que ela gasta um pouco mais de tempo do que os outros processos, né? E eu passo para o corte e depois para a costura. Eu tento manter uma rotina que nem sempre é possível, né? Até porque a gente conta com o prazo do fornecedor. Hoje em dia a gente está contando com uma outra costureira. Como eu vendo principalmente em feiras e bazares, a gente também tem que contar com a disponibilidade dessas datas. Então eu tento manter uma rotina, mas nem sempre é possível. Entendi. Essas feiras e bazares também têm uma certa sazonalidade ao longo do ano? Tem, a maioria delas acontece uma vez por mês, mas hoje em dia tem muitas em São Paulo. O lado bom é que a maior parte delas absorve esse pequeno produtor que faz a coisa manual, que sabe de onde vem o produto dele e tem muito amor ali no que ele faz. Então você vê que famílias mesmo conseguem se sustentar com aquele trabalho. O lado ruim, né, que a gente não pode deixar de lado, é que boa parte desses empreendedores recorre ao empreendedorismo por conta da situação do país, mas isso é outra conversa. Mas isso é para dizer que hoje em dia tem muitas feiras, muitos bazares acontecendo, principalmente na cidade de São Paulo. Então, por mais que elas aconteçam uma vez por mês, a gente tem a opção de fazer várias vezes por mês. Entendi. Essa questão da precarização que leva ao empreendedorismo é bem complicada mesmo, como você falou. É muito complicada, né? A gente não pode fingir que não acontece. Uhum. E aí você comentou também que você não mora em São Paulo hoje em dia. Como que funciona? Hoje em dia, na verdade, eu estou num processo de mudança meio complexo aí. Mas minha família ela é de São Vicente, litoral de São Paulo. E as máquinas estão aqui, sempre estiveram, né? As máquinas sempre estiveram aqui. Eu morei em São Paulo durante 8 anos, mas quando eu resolvi abrir a marca, eu vim para São Vicente, porque eu precisava da ajuda da minha mãe, da minha tia, que são realmente. Não é nem que elas me ajudam, que elas são a marca junto comigo, né? É que eu acabo dando mais a cara a tapa porque eu sou mais nova, então eu tenho mais facilidade com o meio digital, tô mais em contato com essas coisas, mas sem elas a marca não existe também, né? Às vezes elas são até mais importantes do que eu nesse processo. E aí eu vim pra cá pra isso, porque elas se propuseram a me ajudar e tal. Só que aí o que aconteceu é que elas pegaram tanto amor na marca quanto eu. Então a gente trabalha junta mesmo.
Eventualmente eu faço algumas feiras aqui na Baixada Santista, São Vicente não muito, mas em Santos, já fiz em Praia Grande, mas a minha rotina mesmo é fazer feira em São Paulo. Porque em São Paulo tem esse público que a mulher trabalha 2 horas da casa dela. Então, é a mulher que realmente ela se interessa por esse produto, que seja muito confortável. E em São Paulo, eu acredito que já esteja acontecendo uma conscientização maior a respeito dos produtos sustentáveis. Então, é onde o produto tem uma aceitação maior. E o ambiente físico que vocês trabalham precisa de um espaço relativamente grande para ter as máquinas e espaço para Uhum. modelar e tal. É aonde você mora mesmo? A gente faz aqui em casa, mas tipo, tem um espaço grande, realmente, porque as máquinas são imensas. A minha casa acabou virando uma confecção, até por isso que o nome da marca é 370, porque 370 é o número da minha casa. Ah, tá. E a ideia foi essa, tipo, é de onde tudo sai. Aí a gente montou na parte de trás da casa a confecção e tem funcionado muito bem até então. É claro que se a marca crescer mais, o que é o objetivo, né? Eu não tenho a ambição de ter uma marca imensa, porque eu acho que uma marca imensa eu vou perder muito da parte do criativo, como eu disse, é uma parte que eu gosto muito. Mas eu tenho a ambição que ela cresça, que ela seja maior do que ela é hoje em dia. Então aí a gente vai precisar sair desse espaço e a gente já está meio que nesse processo, mas é tudo com muita calma, né? E como que funciona também o espaço para ter uma espécie de estoque, né? Eu imagino que vocês tenham que guardar uma quantidade até para decidir coleções e tal. Como que você toma essas decisões? O estoque a gente não tem muito segredo, né? A gente tem umas estantes no fundo e a gente guarda a caixa com os tecidos. Como a gente trabalha com malharia, o estoque não é muito grande, porque a malha, se você estoca ela durante muito tempo, ela deforma. Então a gente não compra aquele toneladas de tecido, porque a marca é pequena, então a gente tem que comprar uma quantidade que dê vazão, que não demore tanto, porque pode deformar a malha. E também a questão da temperatura. Esse ano tá atípico, mas São Vicente costuma ser uma cidade muito quente. E às vezes o calor também deixa a malha um pouco diferente. Que se a malha está no seu guarda-roupa, você acaba não se dando conta ou não se importando. Mas na hora de comercializar, é necessário que esteja impecável. Então a gente não pode ter um estoque muito grande. Né? Na verdade, a necessidade maior do espaço é para as máquinas mesmo, porque os produtos a gente guarda em caixa e os tecidos a gente compra com essa rotatividade para que não haja deformação. Entendi. Nossa, é um processo bem complexo. Eu acho que até talvez minhas perguntas sejam meio bestas, assim, para você de responder. Na verdade, não são, porque não são mesmo, porque a gente tem a ideia de que uma empresa pequena e uma empresa grande, uma pessoa que trabalha sozinha, a gente tem uma ideia de que é muito diferente. E eu já passei por confecções muito grandes. Tem diferença, mas a diferença é mais em relação à quantidade mesmo, porque o processo é muito parecido, né? Uma empresa muito grande, ela também não compra a malha que ela vai deixar estocada durante muito tempo. Então, o que você está perguntando para mim é uma coisa que você provavelmente perguntaria para algum produtor maior. Sim, meu entendimento dessa área é zero, assim. Eu tô achando muito legal, inclusive. Não, sem problema. E eu acredito que o entendimento da maioria das pessoas em relação a uma área que elas não estão seja zero. Eu vi alguns episódios do Freela que você estava entrevistando alguns designers que são muito reconhecidos, né? E meu entendimento também não é lá grande, embora eu tenha estudado design um tempo, meu entendimento do processo deles também não é, nossa, grandes coisas, sabe? Então é sempre interessante você Uhum. ouvir. Que legal. E aí, em relação à parte financeira, como que foi, assim, para começar a marca? Tipo, você já tinha máquina suficiente para produzir o que você esperava? E como que é até hoje não ter uma entrada fixa, né, mensal? Então, a parte financeira, assim, de aquisição de material, foi o seguinte: eu já tinha todas as máquinas, porque, como eu te disse, as minhas avós costuravam. A diferença é que elas tinham máquinas mais caseiras. E aí a gente foi trocando e a gente ainda está trocando por máquinas maiores, industriais, que respondem melhor, que dão um acabamento melhor, né?
A gente vai estar sempre em evolução, é o objetivo, né? Não estagnar nunca, mas isso eu acredito que seja de todo empreendedor, de todo autônomo, que seja sempre maior. Então, o designer ele sempre vai querer comprar uma mesa melhor, um computador que funcione melhor. E a gente é a mesma coisa, a gente sempre vai querer estar comprando máquinas melhores. Então, a gente já tinha essas máquinas, já tínhamos algumas linhas, porque a gente começou fazendo peças de linha, né? Já tínhamos algumas linhas, então a gente foi substituindo isso muito vagarosamente. Não pesou tanto, sabe, essa parte financeira. Agora, quanto ao fluxo de caixa, eu até fui estudar administração, não terminei ainda, né? Comecei a fazer faculdade de administração para ficar mais inteirada de como isso funcionava. Só uma base mesmo, né? E aí eu percebi que é diferente de pessoa para pessoa. Cada pessoa funciona de uma forma. Uma empresa grande, é claro que ela vai ter um suporte, vai ter um sistema de entrada e saída. A minha empresa, eu trabalho com planilha, mas no meu dia a dia mesmo é no meu celular. O que vendeu, o que saiu, e aí, tipo, eu acho que funciona melhor. Eu acho que é uma coisa que tá sempre comigo. Então, eu lembrei de alguma coisa, de alguma saída, de algum produto, eu já coloco ali. E aí, no final da semana, normalmente eu costumo passar para as planilhas. Então, é bem rudimentar a forma que eu trabalho, que talvez não seja ideal, mas é a forma que está funcionando para mim. E eu acredito que todo mundo que começa a trabalhar tem que encontrar a forma que funciona para você. Sim, às vezes perder tempo tentando se encaixar no modelo é mais complicado do que achar o seu jeito, né? Exatamente. Não só a questão da complicação, mas a questão da funcionalidade mesmo. O que adianta eu colocar um super sistema que eu não vou conseguir acessar, ou então que eu não vou ter prazer naquilo, ou que, tipo, comprar um tanque de guerra para andar na praia, sabe? Não funciona. Não funciona. Então, usa a forma que funciona para você. E para mim, que funciona celular. E no final da semana eu vou e passo aquilo para planilha só para ter um arquivo. Sim, muito legal. Você falou várias vezes que muitas coisas você foi estudar antes e tal, que tem muito preparo para isso, e acredito que isso que eu vou perguntar agora também tenha tido um processo. A precificação dos produtos, saber o quanto vale e como se posicionar em relação a isso, para pagar o uso de máquina, os tecidos e ter um retorno financeiro em relação ao trabalho, foi um processo longo? Como que funcionou? Ah, eu acredito que isso tenha sido o processo mais doloroso, acredita? A precificação é uma coisa muito complicada para quem começa a trabalhar, porque você vai comprar uma blusinha simples de malha, você encontra por R$ 10, você encontra por 400. Varia de acordo com onde você vai comprar. Então, se você vai num shopping muito refinado, numa cidade, numa metrópole muito grande, você encontra uma blusinha super simples por R$ 400. E aqui na minha cidade, que é uma cidade pobre, você encontra a blusinha por R$ 10. Então, foi um processo, porque eu me cobrava muito de não estar fazendo isso da forma correta. Hoje em dia, eu acho que eu estou muito confortável dentro da precificação que eu acho que me cabe. Mas eu posso estar enganada, mas para mim o que funcionou foi o tempo mesmo, de ir percebendo, de ver, poxa, não estou tendo lucro, mas aqui eu acho que não está um preço justo, e foi o tempo que eu fui me ajustando. Então, eu fiz alguns cursos no Sebrae, fiz vários cursos livres, assim, de algumas faculdades, e a precificação é sempre um tema que vem à tona. Todo mundo dá uma travada quando chega nesse ponto, porque cada um tem um preço. Então, hoje em dia, eu trabalho com um preço que eu estudo a quantidade de tecido, eu coloco ali uma porcentagem em cima, também vejo o preço das costureiras, quanto que elas cobram, e também tenho que adicionar o valor dos lugares, né? Porque hoje em dia eu trabalho com os bazares, com as feiras, então eu tenho que dissolver o preço disso nas peças, mas futuramente, se a gente tiver uma loja, eu vou ter que dissolver o preço do aluguel, da luz, e então eu trabalho assim, de uma forma bem objetiva, mas foi custoso, porque tu fica pensando, poxa, tipo, se eu paguei X para uma feira, eu não vou poder colocar isso em um produto só. Como que eu faço para dissolver? E aí você vai trabalhando, trabalhando nisso, acaba vindo de uma forma um pouco intuitiva, mas é necessário estudar, é necessário você conhecer muito o que você está fazendo e conhecer, quando eu falo conhecer, não é só de conhecimento mesmo, de estudar, de ler a respeito, para que isso se torne de certa forma intuitivo.
É, eu acho que você falou da intuição, mas você tem que trabalhar muito para que a sua intuição comece a funcionar por si mesma, né? Exato, é isso. Você resumiu o que eu quis dizer. Muito bem, é isso. Você tem que trabalhar muito para que a sua intuição funcione. É isso. Tem até, eu acho que é uma frase que eu acho que é do Picasso, eu não lembro direito, que ele fala assim que a criatividade existe, mas ela tem que te encontrar trabalhando. É, E faz é todo isso. sentido. É isso, você tem que estar fazendo para que as coisas começarem a vir. Sim, e são muitas etapas, né? Por isso que eu perguntei da precificação, porque uma única peça não tem que pagar só o tecido dela e o trabalho, tem que pagar, né? Custo de máquina, o espaço físico, tudo. É muita coisa. Até sacola. Até sacola, que parece uma coisa Sim. boba, e não é. A sacola não é tão barata. A gente tem que trabalhar com sacola de papel, porque, né, faz parte dessa coisa do biodegradável, uma coisa que vai decompor mais facilmente. Não faz sentido você trabalhar com tecido sustentável, vender as coisas numa sacola plástica, né? Então são detalhes pequenos, mas que tem custo, né? Então você tem que pensar em tudo isso. Sim. Pelo que você falou, a marca tem 3 a 4 anos agora, né, e Uhum. já tem uma certa maturidade. Como que você enxerga o futuro, assim, quais são os planos? Você falou que quer crescer, mas tem alguma coisa mais específica em relação a isso ou outras áreas que você quer atender? Tem, né? A gente não para de pensar. Quando a gente gosta do que faz, a gente fica tendo ideia o tempo inteiro. Desde o início, eu queria que fosse uma marca que contemplasse todos os corpos. E atualmente eu venho estudando para que ela consiga cada vez mais atender a mulheres gordas. Porque eu tenho conversado com algumas amigas gordas e o desconforto em relação às peças que elas compram em lojas convencionais, isso quando elas encontram é muito grande. Quando elas encontram a peça não pega legal e tal. E como eu trabalho com uma marca que tem um conforto como uma das bases, eu quero atender essas mulheres gordas, então é um processo, né? Porque a mulher gorda ela vai gastar mais tecido, então eu preciso também pensar de forma que o preço fique justo para elas e para mim. Eu trabalho com modelagem, né? Eu sou modelista. Então, eu preciso pensar em formas de. Pensar, não, eu preciso pensar, não, já estou pensando em formas que a modelagem fique adequada tanto para uma menina que usa 38 quanto para uma menina que usa 54. Não é só uma questão de aumentar o molde, sabe? É uma questão de ajustar isso de uma forma coerente. Eu venho percebendo que as minhas clientes, elas, como já faz um tempo que eu tenho a marca, às vezes eu anuncio que eu vou estar em tal lugar. Então já tem cliente minha que conversa comigo na internet que vai ali me encontrar. Ou então algumas clientes com quem eu tenho contato direto no Instagram, e aí tipo já vira WhatsApp, que eu posto alguma foto de alguma peça e elas querem muito provar para ver se fica legal. Então o meu próximo passo é ter um espaço provavelmente na cidade de São Paulo, né, que é onde eu tenho a maior quantidade de clientes, ter um espaço onde eu possa receber essas clientes na hora que elas quiserem, e não só quando eu estiver em evento. Então, acho que é claro que mais para frente eu terei outros objetivos, mas os objetivos que agora estão latejando na minha mente são esses: é ter um espaço e contemplar mulheres gordas. E mais para frente eu quero pensar no descarte dessas roupas. E vão surgir outras coisas. Espero, né, que surjam sempre novas coisas, novos objetivos para que a gente esteja sempre em movimento, sempre tentando evoluir e aprender mais. Sim, é muito legal esse contato que você tem com os clientes, né, de virar uma coisa quase sobre demanda, assim: "Ah, eu gostei dessa, eu quero provar", Sim, falando direto, não tendo que, sei lá, correr para uma loja, correr para uma feira, e a sua preocupação dá para ver que é legítima em relação a esse público, não é uma coisa tipo: "Ah, tem que ter, vou fazer aqui de qualquer jeito". não, imagina, de forma alguma. Até porque eu não sou magrinha, né? Eu acho que eu não tô num espaço de falar que eu sou uma mulher gorda, mas eu não sou magrinha. E até pra mim, sei lá, fica difícil de encontrar peças às vezes. Então eu imagino como não é para uma mulher realmente gorda. E é uma coisa que eu gosto muito de atender, né? Na verdade, eu sempre gostei de vender. Eu gosto de atender as pessoas, eu sempre gostei de ouvir as pessoas. E isso também é uma coisa que funciona muito bem no meu trabalho, porque eu sempre gostei de ouvir as pessoas. E a roupa, por mais que a gente às vezes coloque no espaço de, é uma futilidade, não é, porque todo mundo se veste, sabe? Então,
não é uma futilidade, é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Então ela tem que estar muito bem em você, você tem que estar bem com a roupa que você veste, seja ela qual for. Sim, e como você falou, né, normalmente na vida de muita gente, você sai de casa, trabalha o dia inteiro, aí à noite ainda vai fazer outra coisa, tipo, aquilo vai conviver demais com você em âmbitos diferentes da sua vida. Exatamente, aquilo ali te acompanha. Então, não dá para colocar isso num espaço de, é uma futilidade, roupa não é nada, porque todo mundo usa roupa. Por mais que você, eu vou ser o Steve Jobs, vou usar só camiseta e calça jeans, camiseta preta e calça jeans. Aquilo ali já é um código. Aquela roupa ali já é uma identidade dele. Por mais simples que seja, sempre vai ser. Super. E aí também eu fico pensando que nesse caso, cara, tem que ser a calça mais confortável. Se você vai Exatamente. usar só um tipo de coisa, tem que ser muito bom, sabe? Exatamente. E esse objetivo a gente tem conseguido atingir. Tem até uma amiga minha que ela comprou algumas peças nossas e foi viajar. E aí, a minha mãe não é muito das redes sociais, mas ela às vezes acessa Facebook para dar uma, sabe, só para dar uma rolada no feed. E aí ela virou pra mim e falou assim: caramba, mas a Amanda ela só levou as nossas roupas pra viagem. Porque a gente tem conseguido atingir essa coisa de tipo ser uma roupa muito confortável que você não pensa pra usar, que você automaticamente vai pensar nela na hora que você estiver correndo. E uma outra cliente, foi bem bacana, a gente estava em uma feira aqui em Santos, ela falou assim: menina, eu tive que esconder de mim o macacão que eu comprei de vocês, porque eu só tava usando ele. Aí eu, ai, que ótimo, então objetivo atingido. Além do que, o tecido sustentável, ele é 20% mais durável do que a malha comum. Nossa, que demais. E é muito legal, né? Porque a gente tem a visão de que o sustentável é uma coisa que é alternativa. E não, ele é mais durável. Não sei se sempre foi assim, mas atualmente ele é 20% mais durável. Então não é aquela malha que você lava e dá bolinha. Então as pessoas podem usar muito. Nossa, é muito bom. E essa coisa da durabilidade também entra nessa preocupação, né? Tanto de atender as pessoas, quanto do conforto e da sustentabilidade, né? Uma roupa que dura, sei lá, 20 usadas, 10 usadas, que tem que ser trocada logo, é uma porcaria, né? É uma porcaria, não faz sentido. Você gasta 10 reais. Se bem que hoje em dia, gente. Hoje em dia não, faz um tempo que a moda, assim, uma parte da moda tá tão deturpada que às vezes é a mesma roupa. Já aconteceu, tipo, de ter uma roupa no shopping por 200 e tanto, e aí de repente você vai numa loja popular no centro de São Paulo, a mesma roupa tá por 30 reais, porque elas vieram da mesma fábrica, Uhum. só que cada uma precificou da sua forma, colocou sua etiqueta ali. Então, às vezes, você compra uma roupa barata, mas às vezes você também compra uma roupa muito cara, que ela vai durar um mês se você usar continuamente, e não faz sentido. Eu vi uma vez um documentário, eu esqueci o nome agora, mas é um documentário bem interessante, bem famoso. Acho que ele tá na Netflix, acho que é The True Cost, É, isso mesmo. Eu que tava tentando lembrar também. The True Cost, que a mulher falou um negócio que me marcou, a indiana, ela falou uma coisa que me marcou, que é assim, quando as roupas chegam, quando chegam uns containers com roupas usadas lá, porque a gente tem essa mania de descartar roupa, que a gente não usa mais em outros continentes, né? Que é papo para outro assunto, mas existe isso. E às vezes chegam containers cheios de roupas lá, e ela falou assim: a gente acha que elas não têm água para lavar. Nossa. Porque a gente joga roupas tão novas que em outra atmosfera, né, em outro continente, em outra realidade, as pessoas falam: não, não é possível que elas estão jogando essa roupa fora. Nossa senhora. Eu acho que elas não têm água para lavar. Então, e ela fala isso muito, com muita naturalidade, ela não fala isso com um tom de piada, nada. Uhum. Então, realmente existe esse pensamento que a gente deveria ter. Sim, é uma preocupação que às vezes a gente precisa ver outra realidade pra parar pra pensar, né? Exatamente. A moda ela é muito importante. Como eu disse, a gente sempre usa roupa, então a gente deveria fazer isso de forma muito mais consciente. E eu não tô falando que eu tô, nossa, sou super consciente. Eu trabalho para isso. Mas assim, já deveria ser uma coisa pensada há muito tempo, sabe? Por muita gente que tem condições, que encabeça pesquisas, porque todo mundo usa. Isso não pode ser ignorado. Sim, sim. E aí você contou algumas histórias já muito legais com clientes, mas eu queria saber se tem alguma outra história que foi marcante, assim, ao longo de todo esse trajeto. E tem várias pequenas historinhas que vão fazendo um carinhozinho no nosso coração, né? Semana passada eu recebi mensagem de um menino. É que assim, eu vendo roupas para mulheres a princípio, mas eu vendo para muitos homens. A minha ideia era vender roupa feminina, mas eu acabo vendendo para muitos homens.
Só que eu não coloco isso, porque como não foi pensado, eu fico com medo de ficar meio que um oportunismo, sabe? Essa coisa do sem gênero. É sem gênero, mas como eu não pensei isso a princípio, eu tomei esse cuidado. Então eu acho muito legal quando os meninos me mandam mensagem com foto de um look muito legal que eles fizeram. Isso é muito legal. E a semana passada eu recebi mensagem de um menino que ele comprou as nossas peças e a gente ficou conversando um tempão no evento que eu tava fazendo. E ele é rapper, é Henrique Madeiros o nome dele. Ele faz rap e aí ele me mandou uma foto que ele fez o single dele, que ele tá lançando agora no Spotify, e ele colocou as nossas camisetas na capa. Ai, que Então eu demais. achei muito legal, mas tem muita história legal. Levando essa consideração da mulher gorda mesmo, de caramba, eu achei uma peça que me serve. Teve uma vez que eu tava em uma feira e a mulher falou assim: ah, eu amo o macacão, acho lindo, mas não fica bom. Aí eu falei assim: olha, você pega, você prova, se não ficar bom, você não leva, mas eu acho que esse aqui vai ser o macacão de sua vida. Aí ela, você tinha razão, levou o macacão, é legal. Algumas clientes que viram amigas, que às vezes eu vou visitar assim, sabe, por prazer. Então são muitas pequenas histórias, mas que vão construindo a nossa força. Nossa, muito legal, cara. É muito interessante como faz parte da vida das pessoas mesmo, de um jeito intenso, né? De um jeito intenso. E assim, outra coisa que eu tava comentando outro dia com uma conhecida minha é que como a moda ela permeia a gente não percebe. Então, por exemplo, teve uma época que as pessoas falavam que preto estava super em alta, o look total preto estava super em alta. E as pessoas elas acham que é uma coisa que veio da cabeça delas e não é, é uma moda que ela absorve e ela nem percebe. Então chegavam vários clientes que nem se conheciam de diferentes lugares para mim e falavam assim: "Ai, eu uso tudo preto. Eu sou assim, eu gosto de usar tudo preto." Aí eu falava: "Ah, tá bom." E vendia alguma coisa preta para ela, mas assim, é uma coisa que tá na moda, ela nem percebeu. Agora atualmente, mais recentemente, o vermelho tá em alta. Na verdade, o preto ele deu uma caída, tá dando uma substituída por cores assim, um marrom escuro, um verde escuro. As pessoas já não estão usando mais preto, mas também é tendência de moda. E aí as pessoas elas chegam para mim e falam assim: "Ai, eu só usava preto, mas agora eu cansei, quero sair um pouco do preto." E a pessoa jura que é uma coisa dela, mas não é, é moda, é a tendência universal. É muito interessante isso. É muito interessante, faz parte da gente, a gente nem se dá conta. Que demais. Por último, eu queria te perguntar, Glaucia, se você pudesse voltar no tempo e dar uma ou algumas dicas para você mesma sobre ser autônoma, criar sua marca, quais seriam? Umas dicas sobre ser autônoma. Ah, eu acho que o óbvio, eu acho que eu deveria ser mais organizada. Eu acho que nos momentos de frustração a gente tem que manter a força, porque existem sempre momentos de frustração, acredito que em qualquer área, autônomo ou não. Só que quando você é autônomo, não tem ninguém ali para te cobrar. Você é a sua cobrança. E aí a gente acaba se deixando um pouco de lado. Então a gente deveria prestar atenção que a gente está trabalhando para a gente mesmo. E se a gente não levar a sério o nosso sonho, ninguém leva. Então, nossa, são várias dicas que eu daria para mim. Às vezes a gente está fazendo uma coisa, a gente fala assim: ai, que bobeira isso que eu tô fazendo. E não é, faz parte da sua construção. Tudo que você está fazendo com amor e que você acredita que pode dar um fruto. Acreditar mais, essa é a palavra, acreditar mais no que você está fazendo. Às vezes você acha que você está fazendo uma coisa que é uma bobeira e não é. Já teve vezes que eu tive uma ideia muito legal e falei: ah, isso aqui não vai dar em nada. E logo depois eu vi isso em uma marca muito grande e falando: poxa, eu devia ter feito. Porque se essa marca muito grande está fazendo, a ideia não era tão ruim. Então é uma coisa que teria falado mais para mim de acreditar. E outra coisa que a gente deveria prestar atenção, assim, é para pessoas que é difícil, é muito difícil. Não é um mar de rosas, assim, é muito difícil, tem momentos muito difíceis, mas às vezes você não tá mesmo cabendo dentro de uma corporação e aquilo ali tá te sufocando, tá te fazendo mal, e você tem alguma outra paixão, seja ela fazer brigadeiro, e aí você tem que pensar que você às vezes dedica 10 horas do seu dia para uma empresa. Se você dedicar aquelas 10 horas para você, o que será que você não é capaz de fazer, né? Eu deveria ter pensado isso talvez um pouco antes do que eu pensei. Eu fiquei imaginando se você ia falar um pouco dessa coisa do tempo que você tomou para chegar na conclusão de tentar abrir a loja e tudo mais, a marca, né? E aí, ao mesmo tempo, todo o processo que você falou, todo o trajeto fez tanto sentido, assim, de estudando cada coisa e, tipo, tudo ser útil É, hoje, sabe?
Aham. E outra coisa também que vale a pena ressaltar é que uma vez eu ouvi escrito que às vezes muito dinheiro atrapalha. Um pouco de dinheiro teria me ajudado mais, mas assim, às vezes muito dinheiro atrapalha, porque eu tenho um montante grande de dinheiro e aí eu vou lá e eu invisto tudo em um curso super caro, abro uma loja, reformo ela e aquilo não vira. Quando você tem menos dinheiro, você tem que pensar mais nas atitudes, e isso faz com que você tenha mais tempo de experiência. Recentemente eu fiz alguns cursos, e esses cursos eu coloco muito em prática. E alguns cursos que eu teria feito logo no começo, se eu tivesse grana sobrando, hoje em dia eu não usaria para nada. Então, às vezes, é bom você ter esse tempo, tudo vai fazendo sentido, sabe? Você vai enxergando, parece que as portas vão se abrindo calmamente, para que você enxergar o que você tem que fazer. E muitas ainda vão se abrir, né? Nossa, demais essa maturação das ideias, faz todo sentido. É, não sei como é para as outras pessoas, né? Minha verdade não é absoluta, mas para mim é assim que funcionou e que tem funcionado e que eu acredito que vai funcionar. Cara, que incrível, Glaucia. Queria te agradecer de novo pelo papo, por ter dado um tempo para falar sobre todo esse processo, sobre o jeito que você enxerga o seu trabalho. Obrigada a você. Eu gosto muito de falar do meu trabalho e parabéns pelo seu projeto, que é muito legal e que para quem tá começando é fundamental ouvir outras experiências. Então, parabéns e obrigada por me fazer parte disso. Nossa, fico muito feliz e eu que agradeço. Achei incrível a loja, a marca. Toda hora tô falando loja, meu Deus. É porque daqui a pouco você vai ter uma loja, quer ver? Ai, tomara. Estamos trabalhando para isso. Mas, de novo, muito obrigado e um beijo, Glaucia. Beijo.